Minha amiga e meu amigo, o governo do PT, o governo do Lula, é uma verdadeira tragédia. Uma tragédia em todas as áreas. Não existe uma sequer que possa destoar do conjunto da obra e mostrar um ponto positivo. Não. O caos é total. O Brasil que vinha na atuada positiva hoje se encontra completamente de ladeira abaixo, desacreditado, ao ponto de alguns especialistas ao redor do mundo dizer que o Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula. O caos dessa mal afamada administração é tamanho que o governo se encontra completamente perdido. Não vai se encontrar. E a cada dia que passa, esse quadro só piora ainda mais. Eu tenho falado sobre esse fato em vários vídeos, os quais eu publico aqui no meu canal. Mas se eu falo, alguém vai pensar, não, é bolsonarista, é extrema-direita, é antipetista, é antilulista. Então esqueçam tudo o que eu falei e preste atenção nesse vídeo que eu vou colocar para você. Nele, a blogueira Daniela Lima, do canal de notícia Globo News, traz em sua matéria um dado importante. Segundo ela, os próprios petistas estão desanimados com o governo do PT e não vê uma saída para o caos em que se encontra o governo Lula. Meu irmão, assista, assista. É uma petista falando verdades. Assista. Vou explicar aqui um pouquinho. Eu disse para vocês, né, que o Haddad estava, segundo os próprios aliados, né, sereno, mas esgotado. Eu estava falando com uma fonte agora antes de entrar no ar ali da base do governo, tá? E eu estou falando assim da base mais governo impossível. Eu estou falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte: Dani, o governo ele está chegando aos seus 2 anos meio sem ar, está esgotado. Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei sui generis, ou melhor, cristalina, uma cena que mostra para vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era para ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que para misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte estava me relatando, o senador tal levou um peixe, o senador Randolph, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. E foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda para explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima que muita gente saiu sem comer, foi o que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora, porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 a mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim, que também está no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, cadê como é que eu vou justificar isso para a minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, para você entender, para passar esse pacote do Haddad, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os 2 integrantes da diretoria
desculpa, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram, explicaram e lutaram, explicaram e lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém para trazer uma ideia nova ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro, mas eles não ouvem. Eu não vou nem fazer comentário em cima da fala da Daniela Lima. Eu acho que partindo dela, sendo uma petista e passadora de pano do governo Lula, por aí você vê a gravidade da coisa. Reflita no que essa cidadã falou.